sétimo ano, tudo certo com vocês? Bom, então vamos continuar o que a gente estava trabalhando na última aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação biológica, tá? Bom, por que é necessário classificar? Vamos colocar como exemplo, vou falar para você um exemplo bem simplesinho. Já imaginou você indo ao supermercado e lá no supermercado estar tudo misturado, sabão em pó com frutas, com bolacha, com produtos de limpeza? Já imaginou a confusão que seria para você comprar o que você precisa para sua casa? Então, quando você chega lá no supermercado, você tem uma gôndola só de produtos de limpeza, você tem uma gôndola só de produtos perecíveis, você tem uma gôndola que vai ter só os produtos de geladeira, e assim fica fácil de você fazer a compra, não é verdade? Então, a classificação desses materiais no supermercado é fundamental para facilitar a nossa vida. O mesmo acontece com os seres vivos, tá? É muito importante a classificação dos seres vivos, porque se não existir um sistema de classificação, pode ser que eu coloque um nome em um passarinho, aí o Rian vai lá e descobre o mesmo passarinho que eu e coloca um nome diferente, mas a gente tá falando da mesma espécie. Olha a confusão que foi criada, entendeu? Então a gente precisa ter um sistema para classificar esses seres vivos, tá bom? Bom, aí então, com essa necessidade de classificação, vários pesquisadores tentaram criar sistemas de classificação, mas... eu vou esperar uma arara passar por aqui. Então vamos lá. Mas aí, depois de várias tentativas de vários pesquisadores, veio um cara fenomenal chamado Carl Linné, conhecido como Linneu, e criou o sistema de nomenclatura binominal. O que é esse sistema de nomenclatura binominal? É um sistema de classificação que tem dois nomes. O primeiro nome do sistema de classificação binominal se refere ao gênero da espécie, e o segundo nome se refere à espécie propriamente dita. Esse sistema de classificação binominal, então, ele tem sempre esses dois nomezinhos. O primeiro nome tem que ser escrito com letra maiúscula e o segundo nome tem que ser escrito com letra minúscula, tá? E o nome da espécie também tem que estar destacado do texto. Como? Ou você vai escrever ele em itálico, ou você vai escrever ele em negrito, ou você vai passar um traço embaixo dele, grifando-o, tá? Bom, o campo da pesquisa que identifica, descreve, nomeia e classifica os organismos é chamado de taxonomia. Então, a parte da biologia que vai classificar os seres vivos é chamado de taxonomia, tá? A partir da teoria da evolução, que foi proposta lá atrás por Darwin, os cientistas começaram a considerar, então, o critério de ancestrabilidade comum para definir o grau de parentesco das espécies. E assim a gente conseguiu classificar. Dessa forma, a classificação no mundo natural ganhou um novo significado para os taxonomistas, que passaram a ter como objetivo não apenas identificar e descrever e nomear novas espécies, mas também classificá-las representando a sua história natural em relação ao parentesco evolutivo entre as espécies. Com o avanço dos conhecimentos na área da biologia molecular e também da genética, os cientistas foram aprimorando esse sistema de classificação biológica a partir do sequenciamento do DNA, tá? Bom, outra coisa que eu tenho para falar para vocês, que esse sistema de classificação que foi proposto por Linneu, além de ter, vou colocar aqui, ó, por exemplo, Homo sapiens. Ó, o primeiro nome, eu tô escrevendo com letra maiúscula e significa o gênero dessa espécie, que é o homem, nós, seres humanos. E o segundo eu tô escrevendo com letra minúscula, que representa o epiteto específico à espécie propriamente dita, tá? Então, é um sistema binominal, onde vai aparecer duas palavrinhas, a primeira com letra maiúscula, a segunda com letra minúscula e de origem latina. Por que origem latina? Porque o latim é uma língua morta, é uma língua que não tem mais variação.
Então não tem como as pessoas fazerem alterações na nomenclatura em latim, tá? Por isso que se optou por fazer essa nomenclatura em latim. Bom, Linneu então criou as categorias taxonômicas para classificar esses seres vivos, tá? Esse sistema teve como base a ideia de Aristóteles da hierarquia, que permite identificar os seres vivos em níveis, tá? Cada vez mais específicos. Dessa forma, as categorias taxonômicas são grupos de tamanhos variáveis, nos quais os organismos são incluídos de acordo com a quantidade e a qualidade das características compartilhadas. A maior categoria taxonômica que nós temos, vou colocar aqui para vocês todas as categorias que a gente tem. A maior delas é o que a gente chama de reino, tá? Nós temos 5 grandes reinos: o reino animal, o reino vegetal, o reino fungi, o reino monera e o reino protista. Bom, depois do reino, a gente tem os filos. Depois dos filos, nós temos as classes. Depois das classes, nós temos as famílias. Depois das famílias, nós temos os gêneros. E depois nós temos as espécies. Quanto mais próximo do reino, mais abrangente é. Quanto mais próximo da espécie, mais específico fica, tá? Então, as propriedades, as características taxonômicas, elas vão ficando mais abrangentes conforme vai ficando próximo do reino e vão ficando mais específicas quando vão chegando às espécies, tá? Então, quanto maior o grau de parentesco, mais próximo das espécies. Aqui, vocês têm aí a classificação de um passarinho, ó. Começa ali pelo reino, que ele pertence ao reino Animalia. Depois o filo, que ele pertence aos cordatos. Depois a classe, que pertence às aves. Depois a ordem, que é a Passeriformes. Depois a família, que é a Frigilidae. Depois o gênero, que é Cardinalis. E a espécie, que é Cardinalis cardinalis, tá? Então, as regras de nomenclatura que eu falei para vocês, ela é utilizada em todo mundo, tá? Embora falem diferentes línguas, a gente tem que sempre adotar o latim. Só porque eu disse para vocês que é uma língua que não tem mais variação, tá? Aí na página 136, tá falando justamente tudo aquilo que eu disse, que é um sistema que deve ser escrito em latim, tá? Que ele é binominal, 2 palavrinhas, onde o primeiro vai ter o gênero e o segundo vai ser o epiteto específico. Depois, o nome do gênero tem que ser escrito com letra maiúscula e o nome do epiteto com letra minúscula e tem que estar em destaque do texto, que pode ser itálico, pode ser em negrito ou sublinhado. Por exemplo, na língua portuguesa brasileira, mosca doméstica é o nome popular de uma espécie comum de inseto. Na língua inglesa, ela é chamada de ossif. Então, se a gente fosse usar essa nomenclatura, em cada parte do mundo, a gente teria um nome para mosca doméstica. Aí, o que vem? Vem a classificação e vai determinar que essa é uma espécie que chama-se musca, tá? Então, ela pertence ao gênero Musca, da família Mucidae, da ordem Diptera, da classe Insecta, do filo dos artrópodes e do reino animal. E essa classificação, ela é para todo o mundo, tá? Por isso a importância dessa classificação. E na página 137, nós temos aí os 5 reinos da natureza. O reino Monera, que vai falar das bactérias e das cianobactérias, seres procariontes, que são aqueles que não têm um núcleo organizado, né? O material genético está todo disperso no citoplasma. O reino protista, que envolve as algas e os protozoários, sendo os protozoários seres unicelulares e as algas que podem ser tanto uni como pluri, e já são eucariontes, então tem um núcleo bastante organizado, delimitado por uma carioteca.
O reino fungi, que a gente tá falando de todos os fungos, tá? O reino plantae, que envolve todos os grupos de vegetal, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E também o reino animalia, que vai envolver todos os grupos de animais, desde os vermes até o ser humano, tá? Então aqui a gente tem um cladograma bem bonito que mostra essa classificação dos 5 reinos. Bom, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês deem uma lidinha nesse capítulo, desde a página, então, de classificação biológica, tá? Vão grifando aí as partes principais e eu quero que vocês me enviem o resuminho dessa parte e também os módulos 30, 31 e 32 e o para conferir. Então, vocês vão me enviar o exercício 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 e o para conferir. Por que 2? Porque o exercício 1, que é um exercício de aplicação, é uma dinâmica. Nós estamos em casa, não dá para estar fazendo essa dinâmica. Então, vocês vão me enviar a partir do exercício 2. Então, eu quero o resumo do capítulo, que fala lá da classificação biológica, e vocês vão me enviar também os exercícios de tarefa. Combinado? Eu vou ficar esperando as atividades de vocês. Vocês preferencialmente me enviem hoje. Se não der tempo, vocês podem estar me enviando até a próxima aula, mas me envie, porque eu tô dando as notas de vocês a partir dessas tarefas enviadas. Combinado? Então, até a próxima, galerinha do 7º ano.